Santiago de Compostela, setembro de 2013. Na capital galega, região da Galiza, Espanha, envolta nessa névoa úmida e medieval que dissimula os segredos, residia uma das famílias mais visíveis e, aparentemente, mais bem-sucedidas da alta sociedade compostelana, os Basterra Porto. A sua vida era uma fotografia perfeita emoldurada pela respeitabilidade e pelo bem-estar econômico. O patriarca, Alfonso Basterra Camporro, um jornalista basco, do País Basco, região do norte da Espanha, de verbo afiado e aparência intelectual, havia renunciado à linha da frente mediática para se dedicar à crítica e à tradução, desfrutando de uma reforma dourada no apartamento da família na central Rua República del Salvador. Ao seu lado, Rosário Porto Ortega, ou Charo, como era conhecida no seu círculo, era a personificação da linhagem, abolengo. Filha única de uma estirpe de juristas e cônsules, era advogada de profissão e uma mulher elegante, sofisticada, que havia herdado um patrimônio considerável, incluindo a mansão familiar em Tel, nos arredores de Santiago, um enclave de tradição e privacidade. Juntos formavam um casal estável, embora talvez demasiado convencional, cimentado nos costumes e nas expectativas da sua classe. O coração deste microcosmo era a sua filha, Azunta Yong Fang, uma menina adotada na China em 2001, quando tinha apenas 9 meses. Azunta não era apenas a menina dos seus olhos, era o centro do seu universo. A educação que recebia era rigorosa e ambiciosa. Aulas de piano, violino, francês, inglês, balé. Um prodígio precoce, o orgulho dos seus pais, que aos 12 anos se destacava pela sua inteligência, maturidade e talento artístico. A imagem pública era imaculada. Uma família feliz que soubera conjugar o sucesso profissional com a dedicação paternal absoluta. Contudo, as fissuras nesta fachada tinham se tornado visíveis há meses. No início de 2013, o casal tinha se separado. Uma ruptura que, embora tenham tentado levar com discrição, não passou despercebida no pequeno círculo de Santiago. Rosário, que havia iniciado uma relação com outro homem, e Alfonso, que se havia mudado para outro apartamento na mesma rua, mantiveram uma relação estranha e simbiótica após a separação. As suas vidas não se desligaram, mas sim se reestruturaram em torno da filha. Partilhavam refeições, passeios e uma intensa troca telefônica, mantendo uma proximidade que desconcertava quem os conhecia. Rosário e o seu novo parceiro romperam rapidamente, e a advogada regressou à esfera de Alfonso, um regresso físico que não supôs uma reconciliação de casal, mas sim a volta a um ecossistema de dependência mútua. Neste ambiente de estabilidade precária, a saúde de Azunta havia começado a deteriorar-se no verão de 2013. No final de junho, Azunta sofreu um episódio de tonturas e náuseas que foi atribuído a uma suposta alergia ou uma gastroenterite. Dias depois, a 5 de julho, enquanto estava em casa do pai, a menina sofreu um desmaio e teve dificuldades em respirar, um acontecimento que levou Alfonso a afirmar que uma pessoa desconhecida havia tentado estrangulá-la na rua. Estes incidentes, aos quais os pais não deram maior importância médica naquele momento, seriam mais tarde catalogados como os primeiros sintomas de um envenenamento paulatino. A 21 de setembro de 2013, um sábado à tarde, este mundo de aparências desmoronou-se da forma mais abrupta e dramática. A cronologia daquele dia, segundo os testemunhos iniciais dos pais, era simples. Alfonso Basterra afirmou ter passado a manhã com Azunta. Almoçaram juntos no seu apartamento e, segundo a sua versão, Azunta ficou a estudar à tarde até às 6 horas da tarde horas. Ele despediu-se dela e ficou em casa. Rosário Porto, por sua vez, disse ter ido buscar a filha por volta das 6 horas da tarde horas para levar para a casa de campo da família em Tel, onde Azunta supostamente passaria a tarde a estudar, regressando a Santiago mais tarde. Rosário declarou que havia deixado Azunta na casa de Tel, se havia apercebido de que não levava a sua mala, bolsa, tinha voltado a Santiago para procurar e depois regressou a Tel, encontrando a porta aberta e a menina desaparecida. Às 10h30 da noite horas, Rosário e Alfonso apresentaram-se juntos na Comissaria de Polícia Nacional de Santiago, Delegacia de Polícia, para denunciar o desaparecimento.
A sua atitude perante os agentes foi, desde o princípio, estranha. Não havia histeria, nem desespero, mas sim uma frieza e uma serenidade que desconcertaram os polícias habituados à dor urgente da perda. Alfonso mostrava-se hiperracional, detalhista nas descrições, Rosário, mais distante, tentando pintar um retrato da filha que pudesse justificar uma fuga voluntária. A máquina de busca ativou-se imediatamente, embora as primeiras horas cruciais se tenham perdido na narrativa da possível fuga. Contudo, o destino já havia ditado sentença. À 1h15 da manhã da madrugada de 22 de setembro, dois homens que regressavam a casa numa zona arborizada e isolada do município de Tel, perto da pista florestal de Caxeiras, fizeram uma descoberta macabra. Entre o mato, junto a um caminho solitário, encontrava-se o corpo sem vida de uma menina. O cadáver estava imóvel, sem sinais visíveis de violência que pudessem justificar a morte, mas a cena falava de um abandono furtivo, de alguém que havia querido livrar-se do corpo na escuridão. O cadáver era o de Assunta Basterra. A notícia do achado dinamitou a investigação. O que havia começado como um processo de desaparecimento converteu-se instantaneamente num caso de homicídio ou assassinato. A Guarda Civil, polícia de âmbito nacional na Espanha, responsável pela segurança rural e investigações criminais, semelhante à Polícia Federal em alguns aspectos, assumiu as rédeas do caso, e o foco da investigação centrou-se de imediato no círculo mais íntimo da vítima, os pais. O regresso do casal à comissaria para identificar o corpo ocorreu sob o olhar atento dos investigadores. A reação de Rosário, ao ser informada da trágica notícia, foi uma crise de choro que a alguns pareceu genuína e a outros, excessiva e teatral. A de Alfonso, a mesma, fria, analítica, como se estivesse a analisar a situação como um observador externo. A primeira fissura no seu álibi não tardou a aparecer. Rosário, ao ser entrevistada pelos agentes da Guarda Civil, caiu numa contradição crucial sobre o movimento do seu carro naquele dia. Inicialmente, havia negado ter ido até o antes das 7 horas da noite horas. No entanto, os investigadores tinham em seu poder as gravações de uma câmara de segurança de um posto de combustível que mostravam o seu Mercedes, com Assunta no banco do copiloto, às 6h18 da tarde horas, em direção à casa de campo. Confrontada com esta evidência irrefutável, Rosário viu-se obrigada a modificar a sua versão. Disse que sim, que havia ido até o com Assunta, mas apenas para deixar ali e depois havia regressado imediatamente a Santiago. Minutos mais tarde, no mesmo interrogatório, mudou de novo. Talvez voltei até o porque me apercebi de que não levava o rádio, ou a mala. Os investigadores sabiam que este jogo de versões não era um sinal de confusão pela dor, mas sim uma tentativa desesperada de ocultar a verdade. A casa de Tel era o nexo geográfico entre a partida de Assunta e o achado do seu corpo. Se a menina estava no carro da mãe a caminho de Tel àquela hora, a sua morte e posterior transporte deviam ter ocorrido entre esse momento e as 10h30 da noite, hora em que os pais denunciaram o desaparecimento. Mas, o que fazia Alfonso neste relato? Ele mantinha um álibi de ferro, havia almoçado com Assunta, tinha-a visto estudar até às 6 horas da tarde e depois tinha ficado em casa. A Unidade Central Operativa, UCO, da Guarda Civil centrou-se em desbaratar esta versão e rapidamente encontrou elementos que o ligaram diretamente ao veneno. A análise dos históricos clínicos de Assunta cruzou-se com os testemunhos dos professores. Semanas antes, em julho de 2013, Assunta tinha faltado às aulas de música, alegando fortes tonturas e sonolência. A sua professora de música testemunhou que a menina lhe havia dito que o pai lhe estava a dar uns pós brancos, que a faziam sentir muito mal, sintomas que coincidiam perfeitamente com os efeitos secundários do lorazepam. A Promotoria, Ministério Público, estabeleceu que, se os sintomas da sedação coincidiam com a administração de uma substância por parte de Alfonso meses antes, ele tinha conhecimento e acesso ao medicamento. O puzzle da coautoria começava a tomar forma. A mãe transportou a vítima para o local do crime, a casa de Tel. O pai era quem supostamente administrava o sedativo, preparando o terreno.
A 24 de setembro, Rosário Porto foi formalmente detida, acusada de homicídio. Dias depois, o cerco fechou-se sobre Alfonso Basterra, que foi detido pela mesma acusação. Na mente dos investigadores, o motivação, não era claro, mas o modus operandi sim, um plano orquestrado por ambos para eliminar a filha, um plano que tinha falhado num só ponto, a limpeza da sua própria casa. A inspeção da casa de Theo, o presumível cenário da asfixia, foi crucial. A Guarda Civil encontrou uma corda de cor laranja idêntica aos fragmentos de corda achados perto do corpo de Assunta. Embora não fosse a mesma corda usada para amarrar, a semelhança era tão alta que ligava diretamente a propriedade dos pais ao mecanismo do crime. Além disso, os agentes apreenderam os computadores e telefones do casal. As primeiras buscas revelaram dados inquietantes sobre Alfonso Basterra. Os seus hábitos de vida eram meticulosos, roçando o obsessivo, e as suas buscas na internet nos meses prévios ao crime ligavam-no de maneira irrefutável à substância que matou a filha. A tragédia de Assunta já não era um mistério, mas sim uma traição consumada. Os pais, das suas celas separadas, começaram um jogo de mentiras cruzadas que definiria o julgamento, mas a evidência forense e tecnológica já havia selado o seu destino. O corpo de Assunta, abandonado na escuridão de um caminho rural, havia se convertido no testemunho mudo mais poderoso da frieza dos seus algozes, verdugos. O seguinte passo da investigação seria adentrar-se, aprofundar-se, na mente dos assassinos através da ciência, confirmando que a morte de Assunta não foi um ato impulsivo, mas o final de uma macabra contagem de Basterra, encontrado na pista florestal de Caxeiras, no município de Theo, a 1h15 da manhã da madrugada de 22 de setembro de 2013, foi o detonador que fez explodir a verdade oculta da família Porto Basterra. A cena do achado era desoladora e, para os peritos da Guarda Civil, oferecia as primeiras pistas cruciais sobre a natureza do crime e a identidade dos seus autores. Assunta jazia numa posição de abandono, sem sinais de luta nem de violência sexual. O seu corpo, vestido com uma t-shirt branca e calças cinzentas, estava invulgarmente limpo, o que descartava imediatamente um sequestro seguido de confronto, forceio, num ambiente rural. A autópsia preliminar revelaria que a menina havia morrido por asfixia, provavelmente por sufocamento ou estrangulamento. Além disso, apresentava pequenas lesões nos pulsos, o que sugeria que havia sido amarrada, maniatada. Contudo, o elemento mais desconcertante e decisivo para a investigação revelar-se-ia horas depois no Instituto de Medicina Legal de Santiago. A análise toxicológica do corpo de Assunta, realizada pelos peritos forenses, trouxe à luz, arrojou, um resultado assustador, espeluznante. A menina não havia morrido de forma natural nem por uma asfixia acidental. O seu organismo continha uma quantidade massiva, letal, do princípio ativo lorazepam, um potente ansiolítico e sedativo da família das benzodiazepinas, vendido sob marcas como Orfidal. A dose detetada era tão alta que era suficiente para derrubar um adulto e provava que havia sido drogada antes de ser asfixiada. A morte tinha sido premeditada, fria e, sobretudo, silenciada. Enquanto os peritos forenses estabeleciam a causa da morte, a Unidade Central Operativa, UCO, da Guarda Civil concentrou-se em desvendar a cronologia das últimas horas de Assunta e, crucialmente, no comportamento dos seus pais. A UCO sabia que, na maioria dos crimes infantis, o círculo íntimo é o principal suspeito, e as mentiras de Rosário e Alfonso nas primeiras declarações não fizeram mais do que confirmar esta hipótese. A chave de abóbada que derrubou o álibi inicial dos pais foi a gravação da câmara de segurança de um posto de combustível nos arredores de Santiago. Rosário Porto havia declarado que, após se separar de Alfonso, havia conduzido sozinha para a casa de Theo, chegando lá apenas depois das 7 da noite. Ela insistia que havia deixado Assunta no apartamento de Santiago por volta das 6 da tarde para que estudasse. A gravação, das 6h18 mostrava nitidamente Rosário a conduzir o seu Mercedes pela autoestrada A54, e o mais importante, Assunta Basterra estava no banco do copiloto.
Confrontada com esta evidência irrefutável, Rosário viu-se obrigada a modificar a sua versão. Disse que sim, que havia ido até o com Assunta, mas apenas para deixar ali e depois havia regressado imediatamente a Santiago. Minutos mais tarde, no mesmo interrogatório, mudou de novo. Talvez voltei até o porque me apercebi de que não levava o rádio, ou a mala. Os investigadores sabiam que este jogo de versões, baile de versiones, não era um sinal de confusão pela dor, mas sim uma tentativa desesperada de ocultar a verdade. A casa de Theo era o nexo geográfico entre a partida de Assunta e o achado do seu corpo. Se a menina estava no carro da mãe a caminho de Theo àquela hora, a sua morte e posterior transporte deviam ter ocorrido entre esse momento e as 10h30 da noite, hora em que os pais denunciaram o desaparecimento. Mas, o que fazia Alfonso neste relato? Ele mantinha um álibi de ferro, havia almoçado com Assunta, tinha-a visto estudar até às 6 horas da tarde e depois tinha ficado em casa. Auco centrou-se em desbaratar esta versão e rapidamente encontrou elementos que o ligaram diretamente ao veneno. O cruzamento dos históricos clínicos de Assunta com os testemunhos dos professores. Semanas antes, em julho de 2013, Assunta tinha faltado às aulas de música, alegando fortes tonturas e sonolência. A sua professora de música testemunhou que a menina lhe havia dito que o pai lhe estava a dar uns pós brancos, que a faziam sentir muito mal, sintomas que coincidiam perfeitamente com os efeitos secundários do lorazepam. A promotoria estabeleceu que, se os sintomas da sedação coincidiam com a administração de uma substância por parte de Alfonso meses antes, ele tinha conhecimento e acesso ao medicamento. O puzzle da coautoria começava a tomar forma. A mãe transportou a vítima para o local do crime, a casa de Theo. O pai era quem supostamente administrava o sedativo, preparando o terreno. A 24 de setembro, Rosário Porto foi formalmente detida, acusada de homicídio. Dias depois, o cerco fechou-se sobre Alfonso Basterra, que foi detido pela mesma acusação. Na mente dos investigadores, o móvel não era claro, mas o modus operandi sim. Um plano orquestrado por ambos para eliminar a filha, um plano que tinha falhado num só ponto: a limpeza da sua própria casa. A inspeção da casa de Theo, o presumível cenário da asfixia, foi crucial. A Guarda Civil encontrou uma corda de cor laranja idêntica aos fragmentos de corda achados perto do corpo de Assunta. Embora não fosse a mesma corda usada para amarrar, a semelhança era tão alta que ligava diretamente a propriedade dos pais ao mecanismo do crime. Além disso, os agentes apreenderam os computadores e telefones do casal. As primeiras buscas revelaram dados inquietantes sobre Alfonso Basterra. Os seus hábitos de vida eram meticulosos, roçando o obsessivo, e as suas buscas na internet nos meses prévios ao crime ligavam-no de maneira irrefutável à substância que matou a filha. A tragédia de Assunta já não era um mistério, mas sim uma traição consumada. Os pais, das suas celas separadas, começaram um jogo de mentiras cruzadas que definiria o julgamento, mas a evidência forense e tecnológica já havia selado o seu destino. O corpo de Assunta, abandonado na escuridão de um caminho rural, havia se convertido no testemunho mudo mais poderoso da frieza dos seus algozes. O seguinte passo da investigação seria aprofundar-se na mente dos assassinos através da ciência, confirmando que a morte de Assunta não foi um ato impulsivo, mas o final de uma macabra contagem decrescente. Chegou ao Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela. A investigação transformou-se de uma busca policial para uma dissecação científica. Os peritos forenses e toxicólogos assumiram o protagonismo, e o seu trabalho no laboratório converter-se-ia no testemunho mais irrefutável e devastador da acusação. Se os pais de Assunta tinham tentado silenciar a verdade, a química do corpo da menina encarregar-se-ia de a gritar. A análise toxicológica do organismo de Assunta trouxe à luz um resultado que afastava, desterrava, qualquer possibilidade de morte acidental ou natural. No sangue, nos tecidos e, crucialmente, no conteúdo gástrico, detetou-se uma concentração massiva do princípio ativo lorazepam. Os peritos confirmaram que a menina havia ingerido uma dose letal deste potente sedativo, vendido sob o nome comercial de Orfidal.
A quantidade era tão elevada que era suficiente para deixar uma pessoa adulta num estado de sopor total e indefensão, e no corpo de uma menina de 12 anos, garantia a incapacitação absoluta. Esta revelação não só provava que Azunta havia sido drogada, mas que foi submetida para facilitar o ato final da asfixia sem encontrar resistência. Mas o achado mais assustador dos toxicólogos foi a cronologia do envenenamento. Utilizando a técnica da análise de cabelo, que permite rastrear a ingestão de substâncias ao longo do tempo, os peritos descobriram que o lorazepam não tinha sido administrado apenas no dia da sua morte. O cabelo de Azunta continha vestígios do sedativo em concentrações significativas em diferentes segmentos, tramos, indicando uma administração paulatina e constante do fármaco durante os meses de verão de 2013. A ciência forense acabava de converter os vagos sintomas de saúde de Azunta na prova de um plano criminal. As tonturas, a sonolência excessiva e os desmaios que os seus pais haviam atribuído a uma suposta alergia ou à fadiga escolar, e que haviam levado Azunta a confessar à sua professora de música que o pai lhe dava pós brancos, que a faziam sentir mal, eram, na realidade, os efeitos de um envenenamento contínuo. O desmaio que Azunta sofreu a 5 de julho, logo após almoçar em casa de Alfonso, não foi um acontecimento acidental, fortuito, mas sim um evento de sedação extrema que, segundo a promotoria, marcou uma tentativa falhada e prematura de acabar com a sua vida. Esta cronologia química estabeleceu o elemento de premeditação no crime. Os assassinos não agiram por impulso, haviam estado a preparar a vítima durante meses, minando a sua capacidade de defesa e a sua vontade, até que estivesse pronta para o ato final. O lorazepam converteu-se na prova principal, prueba reina, que desmantelou a defesa dos pais. O passo seguinte foi conectar o veneno com o seu fornecedor, provedor. Embora Rosário Porto tivesse uma prescrição de lorazepam por conta própria, as compras massivas que permitiram acumular a dose letal não procediam da sua farmácia habitual. Foi o trabalho da Guarda Civil nos dispositivos de Alfonso Basterra que fechou o círculo. Os analistas informáticos rastrearam o computador pessoal de Alfonso e encontraram o rastro digital das compras online de lorazepam, realizadas em quantidades elevadas, industriais, e sob distintas nomenclaturas genéricas, todas elas efetuadas meses antes do assassinato. Esta evidência digital demonstrou que Alfonso, quem negava consumir o fármaco, não só tinha acesso à substância letal, mas que a havia acumulado deliberadamente. A fusão da toxicologia e da tecnologia resultou letal para os acusados. A prova química confirmou o que e o quando do envenenamento, contínuo e letal. A prova informática confirmou o quem o forneceu, Alfonso, e, por conseguinte, o como foi planeado. Para a promotoria, a conclusão era clara: o crime foi um ato coordenado. Alfonso Basterra forneceu a arma silenciosa e a administrou durante meses. Rosário Porto, a mãe, foi a encarregada de transportar a menina, já sedada por uma dose final, para a casa de Theo, o local onde se levou a cabo o ato final da asfixia. A frieza do veneno, somada à mentira dos pais sobre o dia do crime, foi a evidência que não deixou espaço para dúvida. O lorazepam não só havia acabado com a vida de Azunta, havia se convertido no testemunho mudo que, do laboratório, apontava diretamente para os seus algozes e toxicólogos decifraram a forma como Azunta Basterra morreu. Foram os analistas da Unidade Central Operativa da Guarda Civil que traçaram o caminho que conduziu ao crime, convertendo os dispositivos eletrônicos dos pais nas testemunhas mais fiéis, fiables, da sua traição. Na era da hiperconectividade, as mentiras proferidas chocam, se estrelam, contra a memória fria dos dados, e no caso Basterra Porto, a tecnologia converteu-se nas algemas invisíveis que selaram o seu destino. O álibi de Alfonso Basterra baseava-se na inação. Ele havia ficado em casa, lendo ou estudando, sem se mover do seu apartamento na rua República del Salvador. A análise do seu telemóvel, celular e, crucialmente, do seu computador pessoal, demonstrou que esta quietude, era uma farsa. Os registros de atividade e as antenas de telefonia provaram que Alfonso se deslocou naquele sábado, desmantelando a sua pretensão de alinhamento ao crime.
Mas para além da geolocalização, o verdadeiro perigo para Alfonso residia na sua obsessão digital. Alfonso, um homem metódico e detalhista, puntiloso, deixou um rastro digital impecável do seu planeamento. Os investigadores conseguiram aceder ao seu histórico de navegação e às transações de compra. Ali encontraram a evidência irrefutável que ligava a sua atividade à prova forense, as compras repetidas e organizadas de Lorazepam através da internet. Meses antes de Assunta morrer, Alfonso havia adquirido grandes quantidades do sedativo que a toxicologia identificou no cabelo e no corpo da menina. Estas compras, realizadas sob nomes genéricos para evitar levantar suspeitas, demonstraram uma acumulação de veneno com um propósito claro. A defesa já não podia alegar que os comprimidos eram para Rosário, pois as quantidades e o padrão de compra apontavam para um fornecimento deliberado, confirmando a premeditação. O rastro digital, contudo, não se limitou às compras de fármacos. Os analistas enfrentaram a tarefa de recuperar o material digital que os pais, especialmente Alfonso, haviam tentado eliminar meticulosamente. A recuperação de ficheiros, arquivos, apagados dos seus dispositivos revelou imagens e comunicações que expunham a escuridão da relação familiar. Entre os achados mais perturbadores, recuperaram-se fotografias de Assunta tiradas pelo pai no período em que já estava a ser sedada, nas quais a menina aparecia visivelmente sonolenta, drogada e com sintomas de sedação extrema. Estas imagens, apagadas do disco rígido, converteram-se num assustador diário visual do envenenamento gradual. Não eram fotos de um pai a cuidar de uma menina doente, mas sim a documentação gráfica de um abusador a incapacitar a sua vítima. A prova do planeamento foi reforçada com a análise das mensagens de texto e das aplicações de mensagens. Embora o casal tivesse apagado muitas conversas, a Guarda Civil conseguiu recuperar trocas que, embora não detalhassem o crime explicitamente, confirmavam a coordenação entre Alfonso e Rosário nos dias prévios à morte de Assunta. Comunicavam sobre os seus movimentos, sobre a presença da menina em Tel, e sobre assuntos que a promotoria interpretou como ajustes finais na logística do assassinato. O rastro telefônico provou que a separação do casal era, em termos operativos, uma fachada. As suas vidas continuavam perigosamente entrelaçadas, com Assunta como o ponto focal de uma relação simbiótica que havia degenerado num pacto criminal. A cereja no topo do bolo, guindá tecnológica del pastel, tecnológico foi servida com a análise dos vídeos de segurança. A câmara do posto de combustível que capturou Rosário e Assunta a caminho de Tel foi apenas uma peça. Os investigadores rastrearam outras câmaras ao longo do trajeto, confirmando a hora de chegada de Rosário à casa de campo, invalidando definitivamente as suas múltiplas versões. A objetividade do vídeo e os frios dados das antenas despojaram Rosário do seu papel de advogada astuta. Cada álibi que tentou construir foi destruído pelo seu próprio carro e pela sua própria pegada, o ela, digital. Para o júri, a evidência digital foi crucial. Mostrou que Alfonso Basterra, o intelectual do casal, não só forneceu a arma silenciosa, mas documentou o sofrimento da sua filha. E que Rosário Porto, a herdeira e advogada, não era uma mãe oprimida, abrumada, pela pena, mas uma atriz que não soube ajustar o seu roteiro, libreto, à realidade gravada pelas câmaras e pelos servidores da internet. O rastro digital não só incriminou os pais, mas também demonstrou que, na luta entre a mentira humana e a verdade tecnológica, a verdade forense e a informática tinham destruído o álibi dos pais de Assunta, o foco da investigação passou para, se traslado ao, o campo de batalha psicológico, os interrogatórios. Encarcerados em celas separadas, Rosário Porto e Alfonso Basterra tentaram, individual e conjuntamente, levantar, um muro de mentiras que os protegesse da verdade inegável. Mas sem uma versão coordenada e com a pressão da evidência, esse muro rachou, se resquebrajou, revelando um cinismo e uma frieza aterradores. A chave da estratégia do casal foi a inconsistência. Desde o princípio, as suas declarações à Guarda Civil foram um jogo de versões, baile de versiones. Rosário, a primeira a ser detida, foi a que mais rapidamente caiu em contradições.
O seu relato sobre o dia do crime modificou-se até 3 vezes, primeiro, negando ter ido até o com Assunta, depois, admitindo a viagem mas alegando tê-la deixado em Santiago, e finalmente, mudando os horários e motivos do seu regresso. Cada mudança era uma tentativa desesperada de esquivar, a verdade capturada pela câmara de segurança do posto de combustível, revelando que o tramo, entre Santiago e Tel, com Assunta sedada a bordo, era o coração do seu segredo. Os investigadores notaram que a sua angústia parecia seletiva, não pela menina, mas pelo estado da sua própria narrativa. Alfonso Basterra, por sua vez, manteve a versão mais rígida e, portanto, a mais facilmente refutável, a da quietude absoluta. Ele afirmou ter estado na sua casa desde as 6 horas da tarde horas até a denúncia às 10h30 da noite. Sob pressão, a sua reação não foi o pânico, mas sim uma hiperracionalização. A sua recusa em consumir lorazepam e a sua insistência numa rotina imutável contrastavam com as provas do seu computador, que mostravam as compras do sedativo e os ficheiros das fotos de Assunta drogada que havia apagado. A sua frieza perante as perguntas sobre a saúde de Assunta e o seu nulo interesse na investigação pintaram como o cérebro intelectual e desapaixonado do crime. O momento crucial chegou quando a pressão da detenção começou a separar as suas estratégias. A incomunicabilidade forçada tornou impossível que o casal coordenasse a última versão. Os investigadores, com a prova do lorazepam e a geolocalização na mão, confrontaram Rosário e Alfonso separadamente, obrigando-os a reagir à evidência em tempo real. Nos interrogatórios gravados, a falta de remorso era palpável. Rosário mostrou-se mais emocional, usando as suas lágrimas para tentar criar empatizar, com os agentes, mas o seu choro era inconsistente com o seu comportamento prévio e posterior. Num momento icônico e assustador, enquanto era transportada pela Guarda Civil, Rosário perguntou a um dos agentes: "E vão pôr-me algemas?" A sua principal preocupação continuava a ser a imagem e a forma, não a vida da sua filha. Alfonso, em troca, optou pelo desprezo intelectual. A sua atitude era a de alguém que se julgava, se sabia, mais inteligente que os seus interrogadores, mas a sua arrogância impediu-o de ver o peso da prova científica. A sua recusa em oferecer uma explicação lógica sobre as compras de Orfidal ou sobre a corda laranja da casa de Tel, idêntica à achada perto do corpo, cimentou a convicção da polícia de que ele não era um homem desesperado, mas sim um planeador, planificador, minucioso. O muro de mentiras desmoronou-se com a evidência da coautoria. Embora ambos se recusassem a incriminar-se mutuamente de forma direta sobre a asfixia, as suas mentiras individuais sobre os seus movimentos e a sedação de Assunta confirmaram que haviam agido juntos. A promotoria argumentou que a sua recusa em admitir quem deu o golpe final era a prova do seu pacto, um silêncio calculado para evitar a confissão e beneficiar-se da dúvida. As suas versões contrapostas, em vez de gerarem uma dúvida razoável no julgamento, serviram para reforçar a ideia de que ambos tinham conhecimento íntimo de todos os detalhes do plano. A conclusão dos investigadores foi brutal: o móvel de Alfonso Basterra, embora nunca se tenha explicado completamente, parecia estar ligado a uma obsessão pelo controlo de Rosário, usando Assunta como um ponto de chantagem emocional, ou como um obstáculo logístico numa vida que ele queria reordenar. O móvel de Rosário Porto, por sua vez, centrou-se na libertação. A menina, as suas aulas extracurriculares e a sua educação ambiciosa haviam se convertido numa carga, uma limitação no seu desejo de retomar uma vida de liberdade pessoal após a sua separação. Os interrogatórios revelaram 2 indivíduos que, sob a fachada de pais exemplares, se haviam convertido em frios conspiradores. Haviam tentado rugar, com a lei e com a verdade, mas as suas próprias palavras e os seus próprios dispositivos se voltaram contra eles. A fase de instrução fechou com uma certeza: Rosário e Alfonso, num ato de traição inconcebível, haviam planeado, sedado e asfixiado Assunta Basterra.
O cenário seguinte seria o julgamento, onde estas mentiras teriam que enfrentar um júri que haviam desvendado o macabro rastro químico e digital. O caso de Assunta Basterra chegou à sua culminação mediática e judicial. A 29 de setembro de 2015, 2 anos depois do crime, deu início à audiência oral na Audiência Provincial de A Coruña, Tribunal de Segunda Instância, um julgamento com júri popular que capturou a atenção de toda a Espanha. O desafio era monumental: convencer 9 cidadãos de que 2 pais, com uma imagem pública de respeitabilidade, eram culpados de assassinar a sua própria filha. No banco dos réus sentaram-se Rosário Porto e Alfonso Basterra, mantendo uma distância física e emocional, mas unidos pela acusação de coautoria. A sala converteu-se num cenário de tensão permanente, onde o cinismo dos acusados se confronteava com a frieza da prova científica. A estratégia da promotoria, Ministério Público, e da acusação particular, em representação da família materna de Rosário, baseou-se no conceito de prova indiciária, provas circunstanciais. Ao não existir uma testemunha direta do assassinato, a acusação teve que entrelaçar os dados para formar uma cadeia inquebrável de culpabilidade. Os pilares da sua argumentação foram 3: o veneno, o álibi derrubado, caído, e o móbil, motivação. O testemunho dos toxicólogos e peritos forenses foi o mais impactante. Apresentaram o relatório do lorazepam, confirmando não só a dose letal do dia do crime, mas também a sedação continuada de Assunta durante o verão. O júri ouviu que a menina havia sido sistematicamente envenenada pelos seus pais, obrigando-a a suspender as suas atividades e isolando-a. Os forenses explicaram que a asfixia foi o ato final, cometido quando Assunta estava incapacitada, provando o elemento de alevosia, traição, frieza. O segundo pilar proveio da Guarda Civil, que apresentou a evidência digital e de geolocalização. O júri viu as gravações da câmara de segurança que situavam Rosário e Assunta a caminho de Tel, destruindo o álibi materno. Foram expostas as compras de lorazepam por parte de Alfonso e a recuperação das fotografias de Assunta sedada, demonstrando que o jornalista não só forneceu a arma, mas documentou o sofrimento da filha. Estes dados objetivos e imutáveis desmentiram cada uma das mentiras dos acusados. O terceiro pilar centrou-se na falta de um móvel claro que levou a promotoria a teorizar sobre uma combinação de motivos: a necessidade de Rosário de se libertar da carga de uma filha com uma educação tão exigente para retomar a sua vida sentimental e a obsessão de Alfonso por controlar a sua ex-mulher, vendo Assunta como um obstáculo logístico no novo ecossistema familiar. Em contraste, a estratégia de defesa dos acusados foi um desastre orquestrado pela incoerência. Rosário Porto declarou que era inocente, alegando que a sedação de Assunta havia sido coisa de Alfonso, e que ela só havia transportado o corpo sob coação ou num estado de choque provocado pela situação. O seu testemunho foi errático, cheio de contradições e momentos de choro que o júri interpretou como uma atuação. Alfonso Basterra, mantendo a sua aura de intelectual, declarou-se inocente, negando o fornecimento do fármaco e a autoria do crime. A sua defesa centrou-se na ideia de que a verdade não podia ser reconstruída sem um móvel claro, tentando semear a dúvida razoável. Contudo, a sua incapacidade para justificar as compras de lorazepam e a sua absoluta frieza perante o destino da filha julgaram rotundamente contra ele. O julgamento prolongou-se por mais de um mês. As defesas de Alfonso e Rosário, em vez de se ajudarem, afundaram-se mutuamente ao serem incapazes de explicar as provas forenses e tecnológicas. As suas versões, cheias de evasivas e acusações veladas, demonstraram ao júri que ambos estavam intimamente familiarizados com os detalhes do crime. Finalmente, a 30 de outubro de 2015, o júri popular retirou-se para deliberar. Após 4 dias de intenso debate, o veredito foi unânime e contundente: culpados de assassinato. O júri popular considerou provada a coautoria do crime com a agravante de parentesco e alevosia, cometer o assassinato sem risco para o executor, drogando a vítima. A sentença, ditada pelo tribunal, foi tornada pública dias depois.
Rosário Porto Ortega e Alfonso Basterra Camporro foram condenados a 18 anos de prisão pelo crime de assassinato com a concorrência da agravante de parentesco. A condenação selou o destino dos pais perfeitos. A verdade, silenciada pelo lorazepam e oculta pelo cinismo, havia emergido através do trabalho da Guarda Civil, dos peritos e da convicção do júri. O caso Assunta Basterra concluiu com uma condenação que serviu como um aviso social, toque de atenção social, sobre a traição mais profunda, a de pais contra a sua própria 18 anos de prisão para Rosário Porto e Alfonso Basterra. O processo judicial do caso Assunta Basterra chegou ao seu fim. Contudo, o impacto social, a fascinação mórbida e as incógnitas fundamentais da trama persistem, impedindo falar de um fecho total na consciência coletiva. A história da menina de Santiago de Compostela ficou gravada na memória coletiva como um arquétipo da traição parental, um lembrete de que a maldade pode aninhar-se sob a fachada da respeitabilidade. O veredito do júri foi uma vitória retumbante, rotunda, para a prova indiciária. O caso demonstrou como, na era moderna, a tecnologia e a ciência forense se converteram nas testemunhas mais fiéis. Sem uma testemunha presencial da asfixia, a culpabilidade demonstrou-se graças à fusão de 3 elementos objetivos: a toxicologia, o lorazepam constante e letal, a geolocalização, o álibi de Rosário desmentindo pelo vídeo, e a informática, as compras de fármacos de Alfonso e as fotos apagadas. Os seus próprios dispositivos e os vestígios, rastros, químicos converteram-se na confissão que nunca proferiram. Não obstante, o julgamento e a sentença deixaram uma verdade incompleta: o móbil real e explícito do crime e os detalhes da execução. A promotoria teorizou que o assassinato se deveu a uma complexa mistura de motivos: a necessidade de Rosário de se libertar da carga da maternidade, ou da educação intensiva de Assunta, para retomar uma vida pessoal e sentimental livre, e o desejo de Alfonso de exercer um controlo tóxico sobre Rosário, eliminando a menina que era o nexo, mas também o obstáculo. Nenhum dos dois confessou nem ofereceu uma explicação clara. O júri teve que inferir o motivo a partir dos seus atos, a premeditação do envenenamento e a frieza na execução. Também não se pôde estabelecer com certeza quem dos dois asfixiou Assunta. A sentença ditou a coautoria, ou seja, que ambos planearam, sedaram e estiveram presentes no ato final, agindo de comum acordo. Esta conclusão foi um reconhecimento de que, enquanto as suas bocas se culpavam mutuamente, as suas ações demonstravam um pacto de sangue. O silêncio sobre o autor material foi o último ato de cumplicidade criminal. Após a condenação, a vida dos assassinos tomou rumos separados. Alfonso Basterra ingressou na prisão de Teixeiro, A Corunha, mantendo uma atitude de desafio e intelectualismo. Ao longo dos anos, o seu comportamento na prisão caracterizou-se por uma reclusão autoimposta, dedicada à leitura e à escrita, e por uma obstinada negação do crime. Alfonso nunca demonstrou arrependimento, mantendo que era vítima de uma conspiração. Rosário Porto, por sua parte, converteu-se numa figura mediática e trágica na prisão. Marcada pela culpa e pelas dificuldades da sua vida prisional, penitenciaria, Rosário tentou suicidar-se em várias ocasiões. As suas tentativas falhadas e o seu estado psicológico deteriorado mantiveram o seu nome nas manchetes. Finalmente, a 18 de novembro de 2020, Rosário Porto foi encontrada morta na sua cela da prisão de Brieva, Ávila, pondo um final definitivo e sombrio à sua própria história, sem que jamais tivesse confessado a verdade à sua filha nem à justiça. O legado de Assunta Basterra, contudo, transcende o destino dos seus pais. O caso abriu um profundo debate social sobre a instituição da adoção, forçando uma reflexão sobre a idealização da paternidade e a escuridão que se pode ocultar atrás das portas de um lar aparentemente perfeito. A imagem de Assunta, a menina chinesa brilhante e talentosa, converteu-se no símbolo da fragilidade infantil perante a traição daqueles que deveriam tê-la protegido acima de tudo. Embora o caso esteja encerrado no âmbito judicial, a história de Assunta, o lorazepam comprado pela internet, a mentira capturada por uma câmara de segurança e o silêncio final de dois conspiradores,
permanecerá como um dos capítulos mais obscuros e estudados da criminologia espanhola, um assustador lembrete de que, por vezes, o maior mistério não é quem, mas sim por quê. A memória de Assunta, a vítima desta incompreensível frieza, é a única coisa que prevalece. Se você valoriza análises objetivas e aprofundadas de crimes reais, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Sua participação é fundamental. Deixe um comentário e junte-se à comunidade Misteria. Concluímos a crônica assustadora do caso Assunta Basterra, um relato de traição e cinismo que demonstrou como a maldade pode usar a fachada da família perfeita para executar o crime mais abjeto, abominável. A verdade, selada com lorazepam e oculta com mentiras digitais, emergiu para sentenciar dois pais que converteram o seu amor num pacto de morte. Mas a história da maldade humana adota muitas formas, e a nossa próxima paragem leva-nos da fria e controlada conspiração da Galiza para a loucura ardente e sectária, de Seita, da Califórnia. Preparem-se para adentrar-se, aprofundar-se, na mente de um homem que se acreditou um profeta musical e espiritual, e que desencadeou uma orgia de terror no verão do amor. Falamos de Charles Manson e da infame família. Viajaremos a 1969, ao Hollywood das estrelas, para entender como a música, as drogas e a manipulação extrema conduziram ao massacre que pôs fim à inocência de uma geração. Não percam a próxima episódio, onde analisaremos a vida e o legado da família Manson, a matança de Sharon Tate e o assustador conceito de Helter Skelter. Subscrevam e ativem o sino para que a loucura de Manson não vos apanhe desprevenidos.